Vamos lá, começamos o capítulo com Zoro ficando frustrado por perder um jogo de dança das cadeiras contra Chihuahuas. A gente já começa o capítulo desse jeito. Os Chihuahuas estão com as espadas do Zoro e um deles até tem a marca que o espadachim tem em seu olho esquerdo, enquanto segura a Wado Ichimonji. Interessante perceber o quão o Zoro está desesperado por ter perdido o jogo para os cachorros. Então, vamos para os Goroaces. Se você não quer assistir para a gente poder realmente falar sobre todos os nossos trocadilhos, você pode pular diretamente para 3 minutos e 35 mil escravos libertados. Para essa capa, temos o Goroace de Zoro, espada, chihuahua, cadeira e música. Vamos começar com o de Zoro, que nos leva ao capítulo 36 mais uma vez. Já é o terceiro capítulo seguido que o Oda aponta para essa edição. O que será que ele quer dizer com isso? Nela, se vocês não se lembram, nós vemos Ninjin, Piman e Tamenagi tentando salvar a Kaia de Django. Esse é um apontamento completo sobre Zoro, Luffy e Sanji tentando proteger a Bonnie. O que temos assim de tão importante no capítulo 36? A gente já falou um pouquinho sobre ele, mas eu acho que vai dar para reservar um vídeo especificamente sobre esse capítulo e tantos apontamentos de Goroace que o Oda tem feito recentemente para essa edição. Espada nos leva ao capítulo 96, esse é o capítulo que o Zoro conhece Tashigi, a pessoa que é idêntica à antiga portadora da Wado Ichimonji. Nesse capítulo também temos Shanks e Mihawk se encontrando. Nesse capítulo temos Roger e Ray versus Galen. Será que isso pode ser a marca de que Rayleigh pode ser pai do Mihawk? A gente vai falar um pouquinho sobre a Shaq nesse capítulo e vai ser um ponto extremamente importante. Mas se o Mihawk for filho do Rayleigh, marca perfeitamente a rivalidade entre Shanks e Mihawk, já que o Shanks, sendo filho do Garlin, teria essa conexão do Mihawk sendo filho ali do bando do Roger, né, tendo essa pegada do bando do Roger, e o Shanks a representação dos dragões celestial. O Goroace que temos agora é de Chihuahua, que nos leva ao capítulo 700. Dentro do baú de um Tenryubito sempre existe uma Akuma no Mi. Para Chihuahua ainda temos o capítulo 888, onde os piratas Ideo estão com um baú que remete a uma possível Akuma no Mi que pode surgir como algo novo na história. Já a cadeira nos leva ao capítulo 14. Luffy está na capa mais uma vez como morcego, demônio e Drácula. A gente falou sobre esse capítulo, né, sobre essas questões envolvendo ao morcego e Luffy no capítulo 1092, quando o Leopardo apareceu na capa da Weekly Shonen Jump junto com o Luffy. E nós temos aqui mais uma vez esses papéis sendo invertidos. Demônios se tornaram santos e santos se tornaram demônios. O Goroace de música nos leva ao capítulo 59. Rich, o leão de Bug, sonha que está lutando contra um dragão celestial. Seu escudo é um sol e a lua ao fundo forma um Ji, ou seja, o Oda vem estreitando essa treta entre os Ji e os dragões celestiais há muito tempo. A questão agora é quando isso vai colidir pra valer em One Piece. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1096 no mangá de One Piece. Antes da gente continuar com o nosso vídeo, é bom demais ver todos esses acontecimentos em God Valley. E que deixa eu ainda mais feliz é que a partir do dia 1º de novembro, o volume 1 de Que Haja Luz estará disponível na Amazon. São mais de 22 capas inéditas, mais de 15 artes exclusivas para Light Novel e mais de 8 conteúdos extras expandindo ainda mais o universo. Se você assina o Kindle, vai poder acessar na faixa a leitura. Lembrando que aqueles que assinam o Apoia-se da Novel já estão com esse volume em mãos há muito tempo. Então clica no link e reserve já o e-book do Que Haja Luz. Agora sim, vamos ver como toda essa treta em God Valley vai ser introduzida. Começamos o capítulo com todos os escravos correndo para o começo da caçada em God Valley. Existem pessoas de várias idades, gêneros, mãe carregando seus filhos e todos estão chorando desesperados por suas vidas. Os desgraçados dos Tenryubitos começam a explicar que existem 150 coelhos raros para serem caçados. Isso sem mencionar os 13 que são super raros. Eles continuam dizendo que matar os coelhos com apenas um hit dá bônus na pontuação.
e os vencedores receberão grandes prêmios extravagantes. Ao fundo, podemos ver 12 teriumbitos que parecem fazer parte dos 12 cavaleiros sagrados, enquanto Garlin sorri dizendo que as pragas à sua volta podem apenas sentar e assistir. É muito amor envolvendo ali aos teriumbitos como sempre. Uma garota carregando um revólver com uma boina do governo mundial diz que a família Manmeyer é quem vencerá. Um outro rapaz com uma máscara bem semelhante ao do CP, que morreu ali em um ano, e também uma das crianças do flashback da Big Mom, surge dizendo para Garlin não contar com a vitória. As pessoas começam a chorar, dizendo para as acordarem desse pesadelo, e questionam como isso pôde acontecer, como eles podem brincar com a vida em relação aos seus parceiros. Do palco, mesmo as pragas dos teriumbitos já começam a atirar nos escravos, enquanto alguém chama a atenção deles dizendo que a competição ainda não havia começado e que não deveriam atirar. Eles ficam desesperados por até bebês estarem participando dessa loucura. Os teriumbitos dão 1 hora para que todos os escravos corram e se escondam como coelhos, e que deem a eles uma boa perseguição. Vamos para a base da Marinha Antiga e vemos Garp discutindo com alguém sobre ele ir a uma missão. O vô do Luffy questiona que tipo de situação seria essa, mas que a Marinha não pode lhe informar. É dito ali que ele não pode ficar sabendo. Então vemos que se trata de Kong como comandante da Marinha, e o relatório diz que existe um grande perigo eminente acontecendo, que pode ser um desastre para os dragões celestiais. Garp diz que não está nem aí para eles e que a culpa é dos grandões por terem mexido com Hashinosu. Agora terão que lidar com as consequências de terem cutucado a colmeia. Garp então diz que não se pode simplesmente roubar a joia da coroa da Ilha dos Piratas. Claro que eles viriam buscá-la novamente. Kong então fica impressionado do Garp ter ouvido falar disso, o que faz o vô do Luffy questionar que Kong havia designado proteção extra para compensar a estupidez deles, mas fica se perguntando o que está fazendo o comandante ficar tão agitado. O velho responde a Garp que Roger está indo para lá também, o que faz o vô do Luffy levantar da cadeira com um pulo, dizendo que já está a caminho. A rivalidade desses dois é de bem antes disso. Vamos para Hashinosu e os piratas Rocks já saíram de lá. E os piratas que permaneceram apenas dizem que esse confronto afetará o mundo da pirataria para sempre, que o seu centro será afetado para sempre. Voltamos para God Valley e as pessoas comentam que a ilha está cercada por milhares de navios, na qual ninguém pode escapar, e aquele evento desgraçado será perdido na história da humanidade, que aquilo tudo vai ser apagado. Eles comentam que pelos recursos naturais da ilha, eles decidiram matar 10 mil civis de graça, marcando-os como alvo em suas costas, enquanto vemos milhares de escravos e nativos da ilha sendo massacrados. Então vemos que quem está explicando as coisas é Ivan, e ele questiona que nenhum dos 10 mil estará vivo no final das próximas 3 semanas. Os escravos que estavam caçando Kuma dizem que os teriumbitos haviam dito a eles que se sobrevivessem no final disso tudo, depois dessas 3 semanas, estariam livres. Mas Ivan quebra eles no meio, dizendo que em todos esses malditos festivais houve-se um total de 0 sobreviventes. Ivan conta que a graça para os teriumbitos é darem para os escravos e também para os nativos a esperança que vão sobreviver. Isso fará o jogo deles terem mais graça, já que estarão fugindo por suas vidas acreditando que podem viver. Ivan continua dizendo que você nunca vai vencer se jogar o jogo deles, que é totalmente manipulado. Eles precisam concentrar-se em escapar completamente. Vemos as pontuações e Garlin está montado em algo que parece o super pato de bico manchado, igual ao caro da Vivi, e ele já somou mais de 10 mil pontos. É contado que sua estratégia é encontrar os coelhos que possuem mais pontos e caçá-los. E vemos que a transmissão está sendo passada em Mary Jose, e eles estão comemorando a cada ato do cavaleiro. Voltamos para o núcleo do Ivan e vemos que entre os escravos há um tubarão homem-peixe que consegue destruir as algemas do garoto facilmente. Ivan lhe elogia, dizendo que as correntes não era nada para o homem-peixe, e ele responde que nunca havia sido elogiado dessa forma. Na verdade, que ele nunca havia sido elogiado
elogiado de forma alguma. Ginny então aparece e começa a explicar que andou interceptando as ligações dos Dendemushi, e ela diz que os prêmios do torneio são as chaves para que eles consigam escapar da ilha. Ginny explica que uma das Akuma no Mis está na classe das mais fortes delas. Se a comer, será capaz de se transformar em um dragão azul, confirmando a teoria de que a fruta do dragão estava mesmo em God Valley. Acho que a maioria dos canais apostaram nessa teoria, ou pelo menos eu posso garantir que o Geek Brasil mandou essa pra conta. E finalmente a gente conseguiu acertar uma teoria aqui de One Piece no canal. Mas a gente vira e mexe, acaba dando uns fora, mas nessa aqui a gente cravou. Ginny explica que eles possuem também a Niku Niku no Mi, uma fruta na qual você pode enviar a si e outras pessoas para ilhas distantes. Ivan então diz a eles que se tiverem qualquer uma dessas frutas, poderão finalmente conseguir escapar daquele inferno. Os escravos questionam como vão conseguir colocar as mãos nas Akuma no Mis, sendo que elas ficam no centro da ilha. Ginny responde que ela se comunicou com vários grupos de pirata pelo mundo exterior, avisando sobre os prêmios que estariam disponíveis na ilha nas últimas 2 semanas. Kuma se voluntaria para ser o principal que guiará todas as frutas, pois não suportaria a ideia de ninguém morrendo por isso. Ivan concorda com ele. O futuro líder do exército revolucionário não deixará ninguém ser morto e que juntos vão escapar de God Valley. Então, na baía de God Valley, os navios começam a afundar. E assim, os marinheiros reconhecem que se tratam dos piratas Rocks. Eles tentam atacar os piratas, mas são atropelados por eles. Assim, vemos um pirata saltando do barco que parece ser o Shebek. Vemos todos ali do bando do Rocks, mas alguns fãs também apontaram que esse pirata pulando do barco pode ser alguém que apareceu lá em Thriller Bark. O pirata que saltou do barco, que parecia ser o Shebek, estava com uma garra extremamente parecida com o que o Barba Negra usa, e na qual ele vem usar anos depois. Mas pode ser apenas um random qualquer, ou ser aquele cara que esteve ali em Thriller Bark, meio que quando, se não me engano, a Robin e o Frank acabam encontrando eles juntamente com o Capitão John. Mas a próxima fala do Barba Branca é bem suspeita, porque ele fala como se o Rocks estivesse perto dele, sobre não se apressar, questionando desde quando ele havia dito que deixaria um idiota como o Shebek lhe dar alguma espécie de ordem. Stancy está no ombro do Barba Branca, e a gente já fica assim, de que o filhão dela ali pode ser realmente algo genuíno, que não seja gogó ali dela de que o Barba Branca possa ser mesmo o pai do garotão. E questiona se ele também, um questionamento que fica vago, né, que tipo assim, não dá pra entender sobre o que é essa pergunta ali da Stancy. Vemos então Gloriosa, a conselheira de Boa Hancock, fazia parte dos piratas Rocks também. O que faz algumas informações começarem a se chocar aqui na lore de One Piece. Shaki, a antiga líder de Amazon Lily, pode ser filha de Rocks de Shebek. A gente sabe, né, que a Gloriosa ali juntamente, né, a forma como o próprio Oda fala sobre essas ligações, se não me engano no SBS 90, da Shaki com ali a forma como o Rocks de Shebek poderia ter alguma conexão com ela. Então nós temos agora a Gloriosa no bando do Shebek, a Shaki já sendo líder, provavelmente de Amazon Lily, até a Boa Hancock assumir. E aí a gente tem toda essa confusão acontecendo na forma como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? De que se o Shebek for pai da Shaki e a Shaki for mãe do Mihawk, as coisas começam a se fechar cada vez mais nesse sentido, do confronto entre Shanks versus Mihawk. Gloriosa então acaba dizendo para Stancy se afastar, porque ela está fazendo apenas um papel de boba, estando nas costas do Barba Branca. Shiki, o Leão Dourado, surge dizendo que isso é algo certo, vindo da Gloriosa. Enquanto ao fundo, pelo que parece, Capitão John só quer o seu precioso tesouro. Big Mom então diz que aquilo que for achado não será roubado e que tudo será dela. Mas Kaido vem logo atrás, dizendo que o tesouro será inútil nas mãos da mulher. Barba Branca reclama que o idiota do Rocks parece estar destinado a perder de vista o objetivo principal e que eles precisam confirmar que está
naquele lugar, que o tesouro que havia sido roubado deles de Hashinosu estava mesmo em God Valley. Shiki reclama e questiona quem havia morrido e havia colocado o Barba Branca no comando. O Leão Dourado apenas diz que explodirá tudo. Big Mom complementa que vai levar tudo debaixo dos narizes deles. Enquanto perceberem, já será tarde demais. Kaido sabe que o Roger está a caminho e que o único objetivo dele ali é, quando ele vai terminar de falar aqui que ele quer lutar ali contra o Roger, a Big Mom pede para ele ter calma, lhe chamando de novato. Stance diz que essa será uma batalha decisiva e o Capitão John responde que será isso mesmo. Então, Gloriosa responde que hoje é o dia que eles vão resolver todas as pendências. E os demais que aparecem pode ser Wang Zi e Silver Axe. Mas nós também já vimos vários corpos ali em Thriller Bark, né, nos capítulos ali de Thriller Bark, que pode representar alguns handles que estão voando por ali enquanto os Rocks estão chegando na ilha de God Valley. Os piratas Rocks invadem a ilha enquanto os Tenubitos reclamam sobre o que os marinheiros achavam que estavam fazendo em deixar piratas chegar naquele lugar. Assim é dito que mais piratas estão chegando e vemos então a entrada dos piratas Roger e vemos o rei dos piratas novinho. E ele tá a cara do Luffy no futuro da linha alternativa de que tudo havia dado certo. Ray reclama dizendo que as coisas serão bem complicadas, enquanto Scooper Gaban comenta que Roger não pode usar o cartão de que é o capitão deles para reivindicar algum confronto para si. Ou seja, mostra que aquilo que ele fez na batalha do bando do Barba Branca contra o seu bando para lutar contra o Oden era algo que ele fazia muito, era algo que o Roger fazia de uma forma bem normal. Garry então começa a dar ordem para os marinheiros recuarem para proteger os Tenubitos. Um dos cavaleiros sagrados que está ali acompanhando questiona por que raios a ilha estava cercada de marinheiros, se os piratas haviam conseguido entrar assim tão fácil. Uma garota e outro com um crânio de boi acompanham o Garry quando ele convoca todos os cavaleiros sagrados para junto dele. Os escravos que permaneceram vivos questionam o que está acontecendo na ilha, enquanto vemos explosões de haki por todo o cenário com um choque entre Roger e Shebeck. Assim, reforços da marinha chegam e vemos Garp e Bugard liderando o confronto para lutar contra os piratas. E o vô do Luffy está gritando querendo saber onde o Roger estava. Com o caos rolando por ali, Ivan e Kuman colocam as mãos na Uo no Mi e na Nikko Nikko no Mi. Eles não sabem qual é qual, mas dá pra saber que Ivan está com a fruta que o Kaido vai herdar. Mas então, é nesse momento que a Big Mom surge e toma a Uo no Mi da mão do Ivan. O que faz o amigo do Kuma acelerar para comer a Nikko Nikko no Mi. E ele faz isso rapidamente. Ivan então diz que se apenas um deles escaparem da ilha, já será uma vitória de todos os escravos contra os Tenubitos. Mas assim que Kuma começa a fugir, Saturno surge por detrás dele usando seu poder do olhar, como fez com Bonnie e Sanji. Saturno diz que Kuma é o garoto Buchanan e os raios de haki saem de todo o seu corpo. O Gorosei, mesmo estando na sua forma normal, bota um terror pra cima deles. E ele acaba falando ali para o Kuma que ele pode viver como escravo ou morrer. E que nada mais pode ser tolerado para alguém da sua igualdade, da forma realmente da sua raça. Nada pode ser esperado para alguém da sua raça. Porque foi isso que as marés do tempo decidiram. É bem interessante a forma como Saturno utiliza a palavra maré para definir o que foi decidido para a raça do Kuma. Quem será que está controlando os mares? Kuma então começa um dos discursos mais emocionantes e incríveis de One Piece. Ele questiona a Saturno se ele é alguém importante, se o Gorosei é alguém importante. Mas na sua cabeça ele não consegue entender como alguém pode nascer para ser mais ou menos importante. Para o Kuma, todas as pessoas têm o mesmo peso de importância. O pai da Bonnie questiona que se alguém nasceu para ser escravo, então qual é o sentido dessa vida? Ele então encara Saturno e diz que se tiver algum tipo de poder, ele vai usá-lo para salvar muitas pessoas. E ele fará isso assim como Nika fez. O que o Kuma fez aqui ficará gravado nas nossas mentes para sempre.
Saturno apenas responde que é por causa disso que os Buccaneers devem ser apagados. O flashback de God Valley então acaba com Roger dizendo para Rox parar, enquanto Shebeck pede para o Rei dos Piratas sair do seu caminho. O incidente de God Valley assim foi obscurecido pelas sombras da história, movendo todo o caos para a ilha de Sober. Vemos que Ivan está vivo e ele diz que apenas o heroísmo do Garp foi anunciado do que veio de God Valley. Ivan diz que os Morgans não passam de um charlatão por publicar apenas o que os dragões celestiais querem. Alguém acaba comentando que no fim não faz a mínima ideia de quem realmente aconteceu na ilha. Kuma então aparece ajoelhado no chão enquanto Ivan lhe questiona quanto tempo mais ele ficará orando. O pai da Bonnie responde que poderia ter salvado mais pessoas, mas Ivan pede para ele parar de falar besteiras. Isso porque Kuma havia salvado mais de 500 pessoas. Assim, vemos que Ginny está lá também e que ele havia recebido um apelido da garota de Kumati, que é o nome em japonês dado para ursos de pelúcias, como se fosse o Ted aqui no ocidente. Ginny diz que milhares de pessoas choraram ao ser libertadas por Kuma. E Ivan diz que Kuma será reconhecido agora como Mãos da Libertação. Ivan então nos revela que Kuma havia escolhido morar em uma igreja e que isso se encaixava na personalidade dele. Assim, o futuro líder de Kamabaka diz que irá para o mar aquecer sua liberdade. Kuma então diz que jamais esquecerá o seu rosto. Enquanto viveu, ele cumpriu sua promessa. Enquanto manteve sua consciência, nunca se esqueceu de Ivan. A prova disso foi ter mandado Sanji para Kamabaka em seus últimos momentos de vida. Ginny diz que ficará com Kuma enquanto decide o que fará da sua vida, e assim todos eles se despedem. A garota se vira para Kuma e diz que, como ela é a mais velha entre eles, ela ficará com a responsabilidade de como vão lhe alimentar. Assim, Kuma e Ginny começam a trabalhar cortando lenha e vendendo. E vemos o pai da Bonnie carregando as madeiras como Oda já tinha desenhado para nós em um SBS. Então, voltando para casa, em um dia, dois garotos começam a atacar o Kuma dizendo que ele estava mentindo sobre sua idade, que ele, na verdade, não tinha 9 anos. Ginny pega os dois na porrada e os destrói, mas Kuma pega todas as suas dores e lhes cura. Mas tem um porém. Os dois garotos se parecem e muito com rapazes não nomeados do bando da Bonnie. E eles são literalmente suas faces escarradas. Kuma continua colhendo suas lenhas, enquanto trabalha lado a lado de Ginny, cantando todos os dias, fazendo referência à música tema do Ursinho Pooh. Os dois começam a comer, enquanto Ginny é insaciável, Kuma dá o seu prato para a garota comer, e ela fica super feliz. Ginny questiona com quantos anos Kuma havia se tornado escravo e ele responde com 4. E ela também fala que foi com 4. Kuma acha estranho a empolgação na voz dela, mas ela diz que seu motivo de felicidade é outro. Sua barriga realmente está cheia. Então Ginny começa a chorar de felicidade e Kuma também começa a chorar por ela ter começado a chorar. Kuma então exclama que ele está muito feliz, levando a gente a tirar um sorriso sincero do rosto. Que capítulo, meus amigos! Que capítulo inacreditável! Parece que eu estou anestesiado, cara. Foi um tsunami de informações, detalhes que dá pra gente ficar aqui discutindo pelo resto do ano. Capítulo realmente pra gente pegar ponto a ponto, quadro por quadro, cenário a cenário, pra gente ficar discutindo por vários e vários momentos. Por vários vídeos esse capítulo vai dar pra gente realmente extorquir tudo que há de bom em One Piece. Desde a treta do Roger, Garp e Shebeck, e como Kuma, Ivan e Ginny usaram toda essa confusão para liberar mais de 500 escravos. Cara, olha que coisa fantástica. Tanto ali o Kuma, o Ivan e a Ginny usaram a treta do Roger, Garp e Shebeck e também dos Cavaleiros Sagrados como uma cortina de fumaça para conseguir libertar 500 escravos. Caraca, olha
que fantástico a forma como o Oda consegue desenhar e traçar para nós momentos que a gente estava pensando, caraca, como que rolou essa libertação desses escravos? Será que foi através do Dragon? Será que foi através do Garp? Será que foi através do Roger? Não, foi através do Kuma, o cara que sempre acreditou no Nika. E a confrontação dele pra cima ali do Saturno, cara, meus amigos, foi a cereja no bolo pra realmente coroar esse capítulo que, na minha opinião, olha, eu tenho que pensar um pouquinho mais porque tem de tudo pra ser um dos melhores capítulos do ano, ou se não, o melhor capítulo do ano. Muitas perguntas ficaram em abertas ainda mais, porém, ver o Kuma dizer que ele está feliz, nem que seja por apenas um capítulo, já me bastou todo esse capítulo 1096. Que presente que o Eiichiro Oda nos deu através desse capítulo. Então, só vamos aproveitar esse momento ao lado do Kuma. Esse momento raro de felicidade para o personagem, na forma como ele é representado agora como as mãos da libertação.